Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta, viu? Comigo, graças a Deus, está tudo bem, com a graça de Deus, né? Vamos para mais uma dinâmica, como vocês já viram aí no título, Ficar na Berlinda, certo? Eu tenho duas maneiras de fazer essa dinâmica. Uma eu fazia quando era jovem, né? Na minha juventude. E eu já na fase adulta, quando eu fui trabalhar com idosos, eu modifiquei essa dinâmica. Então eu criei uma nova dinâmica de estar na Berlinda. Eu vou explicar as duas e vocês, como sempre, vamos fazer um grande círculo, não é? E depois que eu explicar, vocês vão escolher qual das duas vocês vão preferir fazer na família de vocês, no grupo, qualquer que seja o grupo de atividade que for ser feito, tá? Um momento de lazer, de descontração. A Berlinda é assim, você ficar em lugar de destaque. Então estão todos em círculo, né? Aqui é uma poltrona onde eu esqueci, faltou ainda esse. Foi bom porque eu exemplifico, eu prendo meus alfinetes. Tenho aqui esses dois bonequinhos, que isso aqui é de brincadeiras que eu fazia com as crianças quando eu ensinava, tá? Eles estão encaixados aqui, ó, tem palito de dente e eles estão aqui. O jovem e a jovem, né, estão representando todos vocês, tá? Vamos colocar aqui a jovem, né? Sentei a jovem aqui na cadeira. Fazia o círculo e alguém ficava à vontade. Ou alguém queria dizer, eu quero ficar na Berlinda, queria começar, tá? Dizia, eu quero ficar. Ou então, quando ninguém queria ficar, aí a gente tirava par e ímpar. A pessoa ficava aqui, já se identificava. Estão vendo quem está na Berlinda? Eu vou chamar aqui de Maricila, tá? Maricila está na Berlinda, foi a escolhida. Maricila, você vai lá para fora um pouquinho, enquanto os amigos, as amigas vão falar algo acerca de você. Então Maricila, ela fica distante, de maneira que não possa ouvir o que todos estão falando acerca dela. Pode ser um elogio, o que está vendo na pessoa, o que acha daquela pessoa. A gente sempre procurava manter o respeito, né? Tirava brincadeiras, muita brincadeira, mas evitava brincadeiras maldosas, tá? Então realmente não encaixa não, porque só vai trazer desconforto, não é isso? O líder anotava cada coisa que foi dita e o nome da pessoa. Então, quando todos vocês falaram algo a respeito de Maricila, aí eu dizia, chega Maricila, venha. Aí Maricila vinha e sentava aqui no trono, tá? Maricila estava na Berlinda. Então, o líder começava a dizer, disseram que você é charmosa, que você anda devagar, que você é muito magra, que você é muito alta, não sabe se vestir muito bem, se quiser eu lhe ensino, tipo assim, você fala ligeiro demais, eu nem mal entendo você falar, e por aí vai, quando todos éramos em torno de 15, né? A gente brincava à noite. E quando era dito tudo que se falava, o que foi dito acerca de Maricila, então Maricila, ela ouvia o que todos falaram a respeito dela e ela escolhia uma coisa, uma frase que alguém falou a respeito dela e ela tinha curiosidade de saber quem era a pessoa que falou aquilo acerca dela. A pessoa disse que ela falava muito rápido, muito ligeiro, mas ela não se considerava assim.
mas ela queria saber quem tinha falado isso acerca dela. Então, Maricila, ela tinha duas chances para acertar quem foi a pessoa que falou acerca dela. Aí ela dizia, foi Adriana, foi Paula, né? Errou. Então, o que era que acontecia? Maricila ia pagar uma prenda. E se escolhia alguma coisa para ela fazer, ela dançar, pular, correr, gritar, qualquer coisa, né? Aí escolhia para ela fazer uma prenda. Quando ela pagava a prenda, a pessoa que falou o que ela tinha curiosidade de saber, a pessoa se identificava, certo? Pronto, a pessoa se identificava e agora aquela pessoa iria ficar na berlinda. E Maricila agora ia fazer parte do grupo que agora ia falar algo a respeito do próximo que ia ficar na berlinda. Ficou entendido, né? Muito legal essa brincadeira. Então vamos à segunda. A segunda foi o seguinte, eu fui trabalhar num lar de idosas e eu quis, assim, trabalhar com elas a memória. Algumas tinham Alzheimer, uns mais avançados e outros menos, né? E eu queria estimular, porque nós já sabemos, né? As pesquisas já falam, graças a Deus. Antigamente se dizia que os neurônios não se recuperavam mais. Mas hoje já se fala que eles recuperam à medida que ele for sendo estimulado. Não vou entrar muito também para não se estender, tá? Então, eu sabendo disso, e como eu gostava muito de brincar com elas, né? Então, eu fiz diferente. Eu chamei uma das funcionárias, que era era vice-coordenadora de lá, e pedi para ela se sentar, tá? Pedi para ela sentar. Aí ela veio e ficou aqui sentada. E as idosas em volta dela. E eu pedi para as idosas observarem a pessoa que estava aqui. Vamos dizer, eu vou chamar de Celita, tá? O nome dela era outro. Mas não é bom a gente, né? Eu vou chamar de Celita. E Celita ficou aqui sentada e as idosas, eu digo, fulana, eu chamava o nome delas, né? Elisa, Jaci e por aí vai, certo? Cada uma olhava para ela e falava algo, o que estava vendo nela, o que achava dela. E eu anotava, rapidinho eu fazia anotação. Aí, quando que eram 11 idosas, a mais velha tinha 94 anos e a mais nova 69 anos. Aí eu pedia para a Celita sair, mas que ela ficasse por trás de um biombo que tinha lá, escondidinha, mas ela ficasse ouvindo, ela ficava ali oculta para ninguém vê-la como ela estava, né? E ali eu pedia para as idosas dizerem, e aí, gente, vocês observaram como é que Celita está vestida? E aí, Elisa, como é que Elisa estava de saia ou de vestido? Gente, vocês acreditam que só uma delas que disse que não lembrava. Falei do cabelo, falei se ela estava usando brincos, falei se o cabelo estava preso ou solto, como era o vestido dela, se estava de sandália, de sapato. Disseram tudo, eu fiquei impressionada, eu fiquei tão feliz, sabe? Aí, quando todas falaram, aí eu digo, pronto, Celita, saia daí e venha desfilando. Aí Celita entrou desfilando. Eu digo, palmas para Celita, palmas para vocês, que vocês todas acertaram. Então, gente, a segunda dinâmica que eu falei, de estar na berlinda,
foi essa que eu fiz, eu modifiquei totalmente, com o objetivo de que as idosas, para estimular a mente delas, certo? Bom, vocês aprenderam a primeira direitinha. Se não aprendeu, volta o vídeo e assiste novamente. Então é o seguinte, vamos para a Bíblia, vamos ver o que é que nós queremos aprender mediante a Bíblia. Eu vou ler aqui um versículo que está Samuel é um dos livros históricos. Samuel era profeta. Ele foi juiz de Israel também. Ele foi o último juiz de Israel, certo? Pois bem, então aqui, 1 Samuel capítulo 16, o versículo 7, diz assim: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. É a segunda parte que eu quero que vocês memorizem, tá? Inclusive eu vou colocar aí na legenda. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos, ou seja, para a aparência, né? Porém, o Senhor, ele olha para o coração. Mais ou menos vocês já perceberam o que a gente está aqui para aprender, não é? Nós humanos costumamos olhar para a aparência. Tem até um ditado popular que diz assim: a primeira impressão é a que fica. Deus é diferente do homem. Deus, ele vê o que se passa no interior do nosso coração. Graças a Deus que só Ele conhece o que está no mais íntimo do nosso coração, não é? Ele reflete o que está no nosso interior, vai refletir no nosso exterior, seja o falar, seja o andar, seja o vestir. No geral, interior e exterior, eles andam em harmonia. Eu vou falar para vocês aqui um exemplo da Bíblia, que é do rei Davi. Davi, ele escreveu em torno dos 150 salmos. Davi escreveu 73 salmos. O livro dos salmos é chamado pelos israelitas, pelos hebreus, o livro dos louvores. Eles, quando vão exaltar o nome do Senhor, eles cantam os salmos. O salmo, um dos salmos mais antigos, é o Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Então, Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, o belenita, porque ele morava em Belém de Judá, para escolher, para ungir um dos filhos dele para ser o novo rei de Israel, porque Deus havia rejeitado o rei Saul, porque o rei Saul, ele desobedeceu, ele fez uma tarefa que não convinha a ele, que era oferecer sacrifício, que quem deveria, cabia ao profeta Samuel fazer esse sacrifício, né, pelo povo. E ele era para reinar, ele era o rei de Israel. Saul reinou 40 anos. Jessé, Samuel chega na sua casa e fala o que veio ali fazer e pede para ver os seus filhos. Um a um vem, os seus filhos passam por ele. Os 7 filhos passam, mas nenhum deles Deus escolheu. E Samuel pergunta: acabaram-se os jovens? Você ainda tem mais filhos? Ele diz: tem o mais novo. Ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Aí Samuel diz: manda chamar esse rapaz, porque a gente só vai jantar depois que esse rapaz vier até aqui. E ali, quando Davi entra, a Bíblia diz que Deus fala para Samuel: é este a quem eu tenho escolhido. E Samuel se levanta e unge Davi para ser rei de Israel. Davi, ele reinou em Israel durante
40 anos ele foi rei de Israel. Eu vou ler aqui um pouco do relato do que aconteceu para depois que ele foi ungido. Eu vou ler para não ficar muito extenso. Tá? Davi era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. E olharam para a aparência de Davi, franzino, sem músculo, fraco, jovem, cuidava das ovelhas do pai. Achavam que ele não tinha experiência nem capacidade para ingressar no exército de Israel. Deus olhava para Davi e via um guerreiro que não tinha medo de enfrentar os inimigos, sejam os animais que tentaram caçar as ovelhas do pai dele, que foi um leão e um urso, seja no momento de enfrentar o gigante Golias, que diariamente estava afrontando o exército de Israel. Davi não confiava nele mesmo, porque ele reconhecia que era fraco, porém a confiança dele estava no Senhor. Davi diz para o gigante Golias: Tu vens a mim com espada e varapaus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele venceu, derrubou aquele gigante de maneira que o rei Saul ficou impressionado e chamou aquele jovem para fazer parte do seu exército. Portanto, não julgue pela aparência, não se apresse em fazer comparações com uma pessoa, taxar apelidos ou dizer você é igualzinho a fulano. Lembram que falei no início que na maioria das vezes o exterior reflete o interior? Ninguém pode nos enganar por muito tempo. Aos poucos a pessoa vai se revelando. Em que ou em quem você está depositando a sua esperança? Em você mesmo? Jesus Cristo disse: sem mim nada podereis fazer. Davi, quando enfrentou o gigante Golias, era um homem que tinha em torno de 3,20 metros, mais ou menos. Aquele homem era um gigante. Todo o exército de Israel tremia e ele diariamente estava afrontando o exército de Israel. Mas Davi foi a ele apenas com 5 chechinhos que ele apanhou na beira do riacho. E ele, o gigante, quando viu, desprezou Davi. Disse assim: eu por acaso sou algum cão, né? Para você vir a mim dessa maneira? E Davi disse assim: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi pegou um checho daquele, rodopiou ali, né? Lançou e alcançou, veio, a Bíblia diz que cravou na testa daquele gigante. E ali, naquele dia, aquele gigante caiu por terra e Davi correu, subiu em cima do gigante e ali derrotou aquele gigante. E todo o exército de Israel criou coragem e foi ali e houve aquela batalha e eles venceram. Você veja, fale, leia, busque o que é bom, tanto para você como para alguém próximo a você. Esteja sempre pronto para ajudar e não para criticar e não difamar. Todos nós somos iguais diante do Senhor, não é? Nós somos todos do pequeno tamanho, o grande só o Senhor. Aleluia. Então, está aí mais uma dinâmica. Aprendemos hoje para não julgar pela aparência. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.